Olá, eu sou Roberto Piteri, especialista e mestre em cirurgia bucomaxilofacial, e o assunto que eu vou conversar com vocês hoje é sobre assimetria de face. O que é assimetria? São aqueles pacientes que têm um lado do rosto diferente do outro, normalmente ocasionado porque um dos lados cresceu mais do que o outro. Então é muito comum a gente ver que são os pacientes que vulgarmente fala que tem o rosto torto, né? Então, por algum motivo, ou uma patologia, ou não, um distúrbio de crescimento mesmo individual da pessoa faz com que esse crescimento não ocorra de maneira uniforme. Normalmente, esses pacientes acabam tendo um problema de mordida, porque um dos lados cresce mais que o outro e acaba alterando toda a oclusão, que é a mordida do paciente. Então, primeira coisa assim que me acende um sinal amarelo de atenção quando eu vejo um paciente com assimetria. Normalmente eles têm a mandíbula para um lado ou para o outro, que todo mundo conhece como laterognatismo. Os pacientes já chegam falando isso. O que eu preciso saber antes de fazer uma cirurgia nesse paciente? Eu preciso saber se esse laterognatismo ele ainda está ativo ou não. Porque é muito comum, eu já peguei alguns casos aqui que o paciente ele é submetido por uma cirurgia ortognática, o cirurgião corrige as bases ósseas, deixa o rosto simétrico e isso daí recidiva ao longo do tempo, ou seja, volta ao que era antes. É muito importante o cirurgião fazer uma avaliação minuciosa dessa articulação temporomandibular, para saber se o côndilo mandibular ele ainda está crescendo. Esse aqui é um modelo que eu tenho de orientação para os pacientes, que eu deixo no consultório. Fiquem tranquilos que isso aqui não é uma pessoa, tá? É um modelo de resina, às vezes os pacientes perguntam. E para entender um pouquinho mais, o côndilo mandibular é essa estrutura aqui, que é a estrutura da mandíbula que faz parte da articulação temporomandibular. Normalmente, na assimetria, um côndilo cresce mais do que o outro, e aí ele deixa a mandíbula para o lado. Então, a gente fazendo o exame de cintilografia óssea, a gente vai saber se esse côndilo já parou o crescimento ou se ainda está crescendo. Porque se o cirurgião negligenciar essa etapa e não fazer essa investigação, com certeza o paciente vai ter uma recidiva. Então, após a cintilografia, a gente detecta ou não se está em crescimento. Se tiver em crescimento, durante a cirurgia ortognática, tem que fazer um acesso na articulação, remover a zona de crescimento e depois fazer a ortognática, garantindo aí uma estabilidade a longo prazo, tá bom? Então não se esqueçam. E também é muito interessante o paciente relatar o que vem acontecendo. Se às vezes ele fala, não doutor, eu tô com essa mandíbula torta, mas já faz 3, 4 anos e tá assim. É diferente dele falar, não doutor, parece que cada vez mais isso está indo para o lado. E aí tem que ser investigado mais ainda. Esses são os cuidados que nós temos com os pacientes de assimetria, que infelizmente, às vezes, se negligenciado, ele acaba tendo que fazer uma nova cirurgia. Espero que vocês tenham entendido. Deixe aqui os seus comentários, eu tenho o maior prazer de responder um por um. Se inscreva no nosso canal para saber tudo sobre cirurgia ortognática, que a gente posta um vídeo semanalmente. Muito obrigado.